Muito boa noite, caríssimos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Convido a todos nesse momento a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus e que nossos corações estejam abertos e cientes da importância da absorção das orientações do Evangelho de hoje, para que assim possamos melhorar nossa postura moral e também contribuir com esse aprendizado, levando o conforto destas palavras aos demais irmãos que precisam compreender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E para serenar ainda mais, fiquemos com a oração feita por Chico Xavier. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que projetam em mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para os meus semelhantes. O Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. O item 12 ao 15. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito nada mais farão, sem dúvida, do que se votarem uns aos outros mútuo desprezo. Não está aí o princípio de caridade, que prescreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe aos inimigos? É pelos frutos que se conhecem a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má quando dela provenha mal, de boa quando dê origem ao bem. Esta máxima, pelos frutos é que se reconhece a árvore, se encontra muitas vezes repetida textualmente no Evangelho. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama uma coisa, que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Capítulo 16. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prezam menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que a nossa alma. Se tal se desse, poderia os mais culpados conseguir que eles se lhes tornassem propícios. Mas não, verdadeiramente justos e retos só são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Capítulo 10, nos itens 7 e 8. Nossa reflexão de hoje aponta pontos conhecidos e Kardec nos mostra a presença dos ensinamentos morais e pontos que encontramos na doutrina espírita no decorrer da história da humanidade. Estas máximas apresentadas no Evangelho de hoje se fazem necessárias estudá-las e todos os dias tentar vivenciá-las. Elas devem ser lembradas porque somos imperfeitos e necessitamos de alertas.
E é com muita gratidão que percebemos que Deus é a misericórdia e está sempre aguardando nossa evolução. Irmãos e irmãs, os ensinamentos ditos no Evangelho de hoje, eles foram ditos antes da era cristã e também foram ensinados cuidadosamente através das parábolas de Jesus. E hoje nós continuamos a recebê-los diariamente, através de sermões, palestras, cultos, estudos, e ainda temos dificuldades em mudar as atitudes, de acordo com a palavra e o exemplo ensinado. Sabemos de tudo isso e não mudamos. Não mudamos porque ainda não temos o olhar cheio de misericórdia e assim longe da caridade. Mas já melhoramos muito e sabemos que o caminho é longo, mas no tempo certo de cada um de nós seremos capazes de compreender o real significado da caridade, que hoje nos foi apresentada como a certeza que fazendo o bem e perdoando estaremos no exercício da caridade. Como estamos ligados à matéria e estamos num mundo de provas e expiações bastante desigual, com a ausência da justiça social, é importante cuidarmos da fome, da doença, do frio do nosso próximo. Mas também é importante aprender a escutar, a olhar nos olhos dos irmãos que ajudamos e de repente aprender o seu nome e ao encontrá-lo, chamá-lo pelo nome. Orar pelos amigos e pelos inimigos. Também é caridade. E no texto do Evangelho de hoje também recebemos a máxima: pelos frutos é que se conhece a árvore. Com certeza, sabemos que precisamos orar e vigiar. E assim o vigiar vem com a força da disciplina, do estudar, do repensar nas más atitudes, para mudarmos, para evoluir. É válido recuar, aceitar a ideia do outro, escutar o outro sem julgar, sem achar que é mais experiente, pois em níveis espirituais, de acordo com a escala dos espíritos, estamos em degraus diferentes. Somos diferentes e precisamos respeitar as diferenças, pois nosso Deus, que é a bondade, não irá perder nenhuma de suas ovelhas. Assim disse o nosso mestre amado Jesus. Mas se o fruto não é bom, é porque não nos policiamos, não nos vigiamos, não oramos. Então é importante que para que os nossos frutos sejam bons, nós temos que cuidar de nós mesmos. Muito valioso o alerta sobre a riqueza no Evangelho de hoje. Porque não é errado nascer rico ou construir a riqueza com o fruto do seu trabalho. O desafio aqui fica na maneira de viver esta riqueza. Que não seja apenas ostentação, sem nenhum olhar para as necessidades dos irmãos, mais necessitados da matéria do que a gente. E o melhor ensinamento neste ponto é exatamente quando Kardec se refere ao amor. Todo homem, pobre ou rico, precisa se valorizar, se amar, se conhecer. E assim não irá valorizar, acima de tudo, os seus bens,
suas conquistas materiais. Primeiro o homem, primeiro você, primeiro o próximo. A Deus, primeiramente a Deus. Precisamos construir e viver o amor. Sabemos que o orgulho dificulta o aprendizado para nos conhecermos de verdade. Precisamos vencer o orgulho para podermos nos conhecer. É essencial esta conquista. Então vamos descobrir nosso orgulho e vencê-lo a cada situação vivenciada. E que a força da vontade de conhecer os ensinamentos morais de Jesus nos façam verdadeiros, justos e retos, e cumpridores das leis divinas, nos aproximando de Deus e de todas as pessoas. Que assim seja. Boa noite. Meus irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. E neste clima, agradecemos a Deus por esta e outras oportunidades de nos aproximar do Evangelho. E que a inspiração dos bons espíritos possam nos encontrar com paz, união e solidariedade por todas as pessoas que esperam sentir nossa vibração. Mas também dirigimos nossos bons pensamentos a toda a humanidade, pois almejamos unir nossos laços de família universal. E diante desta certeza, pedimos ao Mestre amigo e à boa espiritualidade que nossas águas sejam fluidificadas, que possamos receber e ofertar o remédio que alivia as dores da alma e nos fortaleça para aceitar as dores do corpo. Que assim seja. Boa noite.